tem assim bonitinho. um... Ah, Foi. perfeito. Tá Perfeito. ótimo. Foi excelente, excelente. Não. Bom, então é isso. O que eu estava dizendo é que é ótimo, viu? Muito obrigada pelo convite. E, Lucas, essa fase, né, eu acho que é sempre importante nos programas de pós-graduação, porque é uma fase em que a gente conta com uma colaboração de outras pessoas para aperfeiçoar o projeto, né, que vai executar. Então, é um momento bastante oportuno para você, inclusive, aperfeiçoar algumas coisas e tocar o seu projeto adiante, né? Eu tenho algumas considerações, né, no próprio texto que eu vou deixar por último, mas eu acho que a principal questão que me deixou com muita dúvida ao ler na sua apresentação, acho que esclareceu um pouco mais, mas eu acho que ainda é um ponto que vocês vão precisar se debruçar um pouco, né? E eu vou logo direto para a pesquisa, pergunta avaliativa, né? Que é como se caracteriza o que está na página, e está sem página, viu? Isso foi uma coisa, viu? Seu projeto veio sem página, sem os números das páginas. A gente sempre esquece alguma coisa. Mas, enfim, a pergunta avaliativa, que é o item 4, que está como se caracteriza o financiamento e quais medidas podem ser implementadas para melhorar a gestão. O caracterizar é um verbo que denota mais estudos descritivos, né? E o seu estudo é um estudo avaliativo. Então, acho que os primeiros pontos que você vai precisar revisar é a questão da pergunta, porque aí você vai ajustar o objetivo geral e, se necessário, aí os objetivos específicos, né? Aí eu fiquei pensando no objeto do seu trabalho, fiquei pensando, a pergunta talvez não seria se a execução de despesas em ASPES, né, pelo DF, nesse período aí, promoveu o uso adequado, ou sei lá, entendeu? Tem que pensar um pouco. Aí você tem que dizer o que seria esse uso adequado dos recursos, né? E aí eu fiquei pensando a partir do seu quadro, do quadro, que é o quadro 4, que você fala das categorias de análise de conteúdo, você propõe coisas interessantes ali. Verificar, por exemplo, a inexecução orçamentária e financeira, né? Se de repente o orçamento foi autorizado, mas não foi empenhado, né? Por que que não foi empenhado? A questão dos restos a pagar. Ah, foi empenhado, mas não foi executado dentro do exercício. Então, o resto a pagar não processados e os processados. Por que que tem um volume tão grande de resto a pagar, de despesas em ASPES? Qual a diferença entre a aplicação mínima do DF, que é complicada, porque o DF é um caso, e você destacou muito bem isso, muito complicado, porque o DF é sui generis. Então, ele é híbrido, né? Ele se comporta tanto como município quanto como Estado, quando você está tratando de financiamento. Mas eu acho que seria bom verificar qual que seria a aplicação mínima do DF e a distância entre a aplicação mínima e o que efetivamente foi executado. Como é que isso se coloca em relação a municípios capitais, entendeu? Como se coloca em relação a estados com porte semelhante ao do Distrito Federal. Então, eu acho que vale a pena você revisitar a pergunta avaliativa, né? Então, revisita. Será que o que você quer ver é se essa execução ela está sendo adequada? Aí você precisa dizer o que que seria adequado, entendeu? O que que você está entendendo como adequado, né? Então, teria que ver aqui, seria uma execução muito próxima do valor que foi autorizado, é, sei lá. Aí teria que pesquisar um pouco mais a literatura para ver como é que se poderia definir esse adequado aí na execução orçamentária e financeira. Mas eu acho que esse é um ponto principal, porque a partir daí, você deixando isso mais claro, eu tive um pouco de dificuldade de entender como é que seria avaliado, porque você precisa ter um parâmetro para avaliar, né? Então, qual que seria esse parâmetro? E quais são os aspectos que estão sendo claramente avaliados? O DF em comparação a quê? Entendeu? Então, acho que esse aspecto, eu acho que você precisa se debruçar para ter mais clareza, porque aí, quando você for trabalhar esses dados, né, as fontes, eu acho que colocou fontes bastante abrangentes, tanto o recurso do Fundo Nacional, que muitas vezes fica parado em saldos, né, na conta bancária, tem um volume enorme, né, de recursos transferidos pelo Ministério que não são executados, então esse é um aspecto também de avaliação, né, volume de recursos parados em saldos em contas bancárias.
Aí tem que ver realmente, você tem que fazer um corte, dizer qual é o parâmetro que vai ser utilizado para você julgar se efetivamente se essas condições de execução, que talvez não sejam de financiamento, mas de execução orçamentária e financeira pelo DF, se elas estão adequadas ou não, segundo esse parâmetro X que você vai identificar. Isso tudo tem a ver porque avaliar pressupõe fazer um julgamento sobre alguma coisa, tá? Então, acho que esse aspecto sobre os critérios que serão utilizados para avaliar o DF, eles precisam estar explicitados, tá? Precisa estar mais claro na construção do método. E por isso eu acho que a pergunta avaliativa precisa ser reescrita para dar essa ideia, para ser uma pergunta de avaliação, e a questão do objetivo, aí você revisita, o objetivo geral revisita de acordo com a revisão dessa pergunta avaliativa. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante da minha sugestão em relação ao projeto. Envolve basicamente os métodos, tá? Objetivos e métodos. E aí eu queria dar uma passada aqui por algumas questões do projeto, só para te alertar. Com certeza esse material você tem que aproveitar e vai aproveitar na dissertação, e você já aproveita para corrigir isso, né? Para quando chegar o material já da dissertação, já está com todo esse conteúdo já revisto, né? Então, acho que já chega no momento mais amadurecido quando você for apresentar o trabalho do seu mestrado, né? Na introdução, no terceiro parágrafo, você fala da natureza diferente do Distrito Federal em relação a estados, em relação a municípios. E você destaca muito que a demanda no Distrito Federal ela é grande, a pressão no sistema de saúde é grande, por causa dos aspectos envolvendo uma população residente, né, que é transitória, temporária, servidores públicos, diplomatas e turistas. Mas veja bem, outras capitais também têm muito turistas. E esse corpo diplomático, ele é mais ou menos estável, ele não explode de um ano para o outro, entendeu? As embaixadas têm a mesma quantidade entendeu? De pessoas que vêm para o Brasil e assim e trabalham na embaixada, isso não muda muito, entendeu? Em relação a turistas, Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais recebem muito mais Salvador, né? Então, assim, eu acho que isso não justifica, tá? Então, essa natureza, pressão. Você falar que tem muita gente do entorno que vem, isso é verdade, mas São Paulo também enfrenta isso, Belo Horizonte, todas as capitais, Rio de Janeiro, então, elas vão, porque o fluxo de atendimento, como a oferta é maior nas capitais, né, o fluxo acaba indo para onde você tem uma oferta maior de serviços. Então, esse parágrafo você precisa revisitar e também porque essa citação Andrade e colaboradores, eu estou dos colaboradores aqui dessa publicação, e eu não me lembro dela tratar do Distrito Federal, nem falar de qualquer coisa relacionada. Esse texto aqui é aquele Desafios da Nação, fala dos desafios do sistema brasileiro. Tá? Então, eu acho que é importante você revisitar esse parágrafo e repensar essa questão de como justifica essa pressão que tem, que realmente é grande no Distrito Federal, entendeu? Mas ela vem do entorno, Minas Gerais, ela vem de Goiás, ela vem, né? Então, assim, e ela acaba redundando aqui, como acontece em outras capitais aí, com uma grande oferta, né, de serviços, né? Então, acho que esse primeiro parágrafo é um pouco isso. Na página seguinte, que trata, que é, deixa eu ver aqui, quarto parágrafo, que fala dos saldos financeiros, né, parados em contas do Fundo Nacional de Saúde, você tem que ponderar que muito do empossamento desse recurso, como eles chamam, também foram as transferências da Covid, né? Houve muita insegurança sobre como usar os recursos, então muitos gestores acabaram ficando com receio, porque você pega que o maior valor foi 21, se eu não me engano. Ó, não, 19 e 20 você fala, foram 25 bilhões de recursos, né, parados em conta.
Mas aí você tem as transferências que ocorreram em 2020 para enfrentamento à pandemia, elas ficaram, uma boa parte ficou empossada, porque gestores ficaram com muito receio, enfim, de uso do recurso. Teve dinheiro de emenda parlamentar também, um volume também expressivo, especialmente para os estados, né? Então, eu acho que tem que relativizar um pouco essa questão aí, ponderar. Na página já seguinte, que é após, é a terceira da introdução, tá? A terceira da introdução, ela tem o primeiro parágrafo, que fala, lá no finalzinho do primeiro parágrafo, que fala do CIOPS, diz que o sistema monitora o cumprimento da aplicação mínimas por parte dos entes federados, entre outras obrigações. Aí você faz a referência Brasil 2000, tá? Aqui seria mais apropriado você colocar a referência a Lei Complementar 141 de 2012, porque assim, para os entes, o CIOP só se tornou obrigatório com essa lei complementar, antes não era. E antes, só quem registrava informação eram os estados e os municípios e o DF, né? A União não era obrigada a registrar nada no CIOPS. Então, essa é só um ajuste de precisão aí na informação, tá? Você tem que tomar um cuidado nas citações, tem umas citações que elas estão, eu acho que juntou citações diferentes, tá? Então, pelo ano, etc e tal. Então, eu acho que depois você revisa, isso é bobagem, mas depois você faz isso daí, mas só estou observando para você prestar atenção nisso depois. A quarta página da introdução, hum, o primeiro parágrafo fala mudança no comportamento das fontes que compõem o orçamento, a baixa destinação de recursos do Tesouro Distrital e a inexecução de recursos. Talvez seja melhor você qualificar melhor essa informação. Por que você julga que ela é baixa no Distrito Federal? Entendeu? Essa referência que está logo abaixo, ela não trata disso. Então, talvez está precisando de uma referência aqui, entendeu? E dizer, qualificar um pouco melhor. Você já tem estudo mostrando que essa execução pelo Tesouro, né, pelo próprio recursos próprios do DF, se essa execução é realmente baixa, né? Você sempre usa o sistema de saúde do Distrito Federal. Você está falando do SUS no Distrito Federal. Então, isso também não é um sistema à parte, é o SUS no Distrito Federal, né? Então, isso também é uma questão a ver. Referencial teórico, né? No modelo de financiamento, que tem a página. Eu vou falando as páginas a seguir, tá? A partir do referencial teórico, aí na página seguinte, tem uma afirmação que, para mim, ela não faz sentido. Você traz uma referência, tá? Para justificar isso aqui. É logo no final da página. Tá assim, a aprovação do orçamento impositivo está relacionado à insatisfação dos parlamentares com baixa execução orçamentária pelo Executivo Federal. Ok. Só que o que vem depois é que eu acho que é um problema. Entretanto, segundo Menezes e Pedreriva, esta inexecução poderia não ser decorrente de uma atuação deliberada do governo, e sim das despesas afetadas pela morosidade de processos licitatórios. E daí, olha, não faz sentido, porque a despesa sequer foi empenhada, entendeu? Não tem a questão da morosidade do processo licitatório, o governo sequer empenhou, entendeu? Então, você poderia ter um problema de execução financeira, né? Então, o orçamento impositivo foi porque o governo nem empenhava, entendeu? A emenda estava lá, ela era feita no orçamento, mas o governo simplesmente não empenhava os recursos. Aí o orçamento impositivo veio para impor, obrigar a empenhar, e não só empenhar, obrigar a pagar, tá? Então, essa frase aqui, que eu acho que você trouxe de uma citação, acho assim, ela está muito equivocada, então eu não citaria esses autores, tá? Se está desse jeito mesmo, você tem que conferir. É, Na sequência, na página seguinte, no ano de 23, você fala do teto de gastos, retornando à regra.
Aí fala do novo arcabouço fiscal e que ela limitou o incremento das despesas governamentais nunca inferior. Na prática, esse limite de incremento caracterizou um novo teto, que ficará limitado ao percentual da RCL, secundarizando o piso constitucional. Uma questão que eu acho bom você esclarecer aqui é que é o seguinte: a despesa com ASPES, ela está federal, ela está vinculada. Ela vai crescer acima desses, se a economia crescer e a RCL crescer acima desses limites, a despesa com ASPES vai crescer de acordo com o crescimento da RCL. Mas como a despesa primária está limitada, a despesa em ASPES faz pressão sobre as demais despesas, sobre esse teto do novo arcabouço, tá? E isso gera uma dificuldade, não à toa o governo discutiu a questão de revisitar o piso constitucional, mudar a regra, né, teve todo um debate aí o ano passado, então foi por essa questão. Então, eu acho que, como esse é um ponto, um aspecto importante, isso não vai ficar, não vai parar por aí, entendeu? Porque saúde e educação vão continuar fazendo pressão. E o governo vai retomar a discutir essa questão da regra de aplicação mínima federal novamente em virtude disso. Como é um assunto importante, eu acho que vale a pena você esclarecer aqui, trazendo mais essa informação. É, e outra questão importante, é, uma lei complementar nunca revoga uma regra de emenda constitucional. Também é um ponto que você precisa esclarecer. Não foi a lei complementar que revogou o teto de gastos, tá? O que revogou foi a lei complementar, a emenda constitucional 126, que cria as condições para, em aprovando o novo arcabouço fiscal por meio de uma lei complementar, você revogar o teto de gasto. Então, é na lei na emenda, desculpa, na lei emenda constitucional 126 que existe, que está escrita a condição para revogação do teto. E aí, quando se aprova a lei complementar, o teto de gastos, que é o novo arcabouço fiscal, o teto de gastos, ele acaba revogado. E aí, nesse quadro um, que é a síntese da vinculação, é importante você, onde coloca LC 200, né, que é o novo arcabouço, você adicionar que a EC 126, né, que é a emenda da transição de governo que traz essa regra aí, tá? Então, acho que isso é importante colocar aí. Ah, deixa eu só ver se tem mais alguma consideração, Lucas. Dessa parte de referencial, acho que não. Na parte dos métodos, então, é isso que eu já tinha mencionado, é deixar mais claro esses critérios de avaliação. Tá? Eu acho que vale colocar um quadro dizendo, né, como é que você vai avaliar o que, que seria adequado, não comparando aí o distrito, para dizer quais são essas condições do Distrito Federal? Elas estão boas, elas não estão boas, elas estão adequadas, não estão adequadas, em relação a quê? E eu acho que, em linhas gerais, Lucas, são essas as minhas considerações. É um tema extremamente importante. Eu acho que é preciso, sim, estudar o Distrito Federal, né? Ele tem essa natureza totalmente, né? Sei lá, é complexo. O Distrito Federal é complexo de entender. Então, acho que precisa realmente, né? A gente pensa assim, olha, quando a gente olha o gasto, é outra coisa que você precisa analisar. Quando olha o gasto per capita do Distrito Federal em relação aos outros entes da federação, é um gasto alto. O que está sendo feito com esse recurso? Entendeu? Por que parece que em outros lugares está melhor do que aqui? Ah, entendeu? Essa é uma questão aí importante. Por que será, né? Claro que os preços aqui devem ser diferentes, o custo de mão de obra, né? Então, Pode assim, ser um segundo trabalho, né? verdade, doutorado. Mas, assim, essa é uma questão que a gente sempre se pergunta, né? O que que acontece, né? E também, então, acho que, assim, outro aspecto também me ocorreu agora, que também é uma coisa para você comparar esse gasto per capita do Distrito Federal, você entendeu também? É. Dá uma Um, olhada. eu acho que um dos artigos é seus, né? Acho que foi seu, que você coloca, olha, se a gente considerar lá o Fundo Constitucional, tirando os inativos e tal, o DF se torna em primeiro lugar, né? Hum. A questão das despesas, né? Então,
E aí você começar a comparar os índices, né? Se a gente for Uhum. trazer aí uma questão de desempenho, na questão da saúde mesmo, o índice que tem de saúde aqui, né, no Distrito Federal, comparado com outros municípios e estados que têm um investimento menor, o porquê que isso acontece. Mas isso aí eu pensei no segundo trabalho, viu? Porque desse cara Não, é que é verdade, muito é mais muito complexo. complexo, mas eu acho que assim, mesmo assim, eu acho que nessa execução também, você poderia mostrar também a questão desse gasto, trazer como mais um elemento, sei lá, de comparação aí com outros entes da federação, você entendeu? Com estados. Só que é difícil comparar com o estado, porque realmente essa natureza híbrida não tem comparação, né? É complicado. Então, fazer qualquer comparação é muito, muito complexo. Mas, Lucas, é algo a refletir, que eu acho que de repente pode trazer também. Você tem um volume de recursos que, em geral, ele é mais alto em comparação com os demais entes da federação, mas você tem isso, você está considerando despesa empenhada já, entendeu? Então, fora o que não executou, que você está, se você está trazendo esse tema, é porque você tem uma parte que é autorizada, mas que sequer é empenhada, né? Entendeu? Então, tem um outro problema, tem um volume a mais de recursos que sequer foi executado orçamentariamente, né? E depois tem o problema de execução financeira. Então, acho que talvez possa fazer esse paralelo também, entendeu? Comparando aí, tentando fazer o que é muito difícil, mas tentando ver com algumas capitais, né? Altamente demandadas, para você poder fazer um paralelo aí com o Distrito Federal, que também é muito demandado aqui, com essas todas as demandas do entorno, tem uma rede bastante complexa também de saúde, de oferta de serviços. Então, acho que é isso. É o desafio de estudar algo difícil, né? Que, enfim, você tem na mão. Mas eu acho que, assim, parabéns pela proposta. Eu acho que é fundamental estudar mais o caso do Distrito Federal. A minha única questão é que, assim, para fazer isso, deixe mais claro esses critérios de avaliação e como é que você vai tentar analisar o Distrito Federal com ele mesmo, entendeu? E assim estabelecer essa série histórica, olhar a questão da execução. No caso da execução, eu acho que aí você não tem tanto problema para comparar com outros entes, porque você administrativamente você pode comparar com outros entes da federação. Como é que está a execução dos outros estados, de municípios grandes, entendeu? Será que o Distrito Federal se distancia muito dessa execução? Agora, no sistema de saúde já é mais complicado por conta dessa natureza dele, né? Estado híbrido município, tá? Mas é isso, viu? A ideia realmente é contribuir e, enfim, espero que você desenvolva o trabalho e que em breve a gente possa ter, né, a sua dissertação já é, construída e finalizada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, Fabiola. Lucas, você pode interagir com Fabiola agora, tá? Tá. Acho que, né, as colocações dela, né, foram feitas, aí eu acho que fica mais fácil dessa forma, né, interagir com cada um. É. Primeiramente, muito obrigado. Assim, Fabiola, vários dos seus artigos aqui eu comecei a estudar e comecei a me empolgar, e aí eu quis, né, fazer esse desenho. A composição aqui das publicações do IPEA, né, me ajudaram bastante no entendimento. Gosto muito de entender o histórico das coisas, até mesmo para a gente desenvolver um trabalho de forma comparativa justa, né? Essa questão das comparações entre estados e municípios, eu discuto muito isso aqui internamente. É, o Distrito Federal ele executa muito, então eu aproximaria muito mais comparação para município do que com estado. Mas aí eu tenho que escolher alguns tipos de município, eu tenho que estudar isso aí. Eu vou comparar com municípios que têm populações parecidas ou com sistemas de saúde parecidos. Porque se eu for olhar a questão do Distrito Federal, o Distrito Federal é o maior sistema público dentro do nosso SUS, entende? Eu tenho apenas dois contratos de gestão aqui. Eu não tenho uma participação de OCIPs, OSs contratualizadas como o restante do país.
né? Não tivemos atividades históricas filantrópicas, então a gente não tem essa cultura, nem órgão de controle, nem nada. Então, não basta eu só comparar com volume financeiro e população, eu tenho que pensar aí também nos sistemas parecidos. Então, realmente é uma coisa complexa, mas é uma coisa gostosa de estudar, né? Gostosa de buscar. E é necessário isso, até mesmo internamente para a nossa gestão, da gente começar a fazer esse tipo de comparativo, né? A gente participa muito, por exemplo, do CONAS. Mas os temas debatidos lá não são as nossas dificuldades. A gente tem dificuldade municipal, então a gente tinha que estar lá dentro do Conasems. Então eu converso muito isso, e é bom a gente ter essa criação de massa cinzenta, assim, né, de cognitivo para estar fomentando isso também no âmbito da gestão. Vocês É, têm que participar dos dois, viu, Lucas? Vocês têm que, é, vocês têm que estar no tem que Conasem participar dos também. dois. É, afinal, é híbrido ou não, né? Eu entendo a pressão dos serviços aqui, a gente tem. Eu tenho como colocar a composição da rede, sim, tá? De toda essa pressão que a gente sofre do entorno, não temos históricos de PPI, né? Ou seja, de troca de serviço, nada. O estado do Goiás não é muito atrativo também de ficar muito negociando com o Distrito Federal, então tem todo esse histórico. E sim, faz uma pressão, né? E eu também posso dar um pouco mais de ênfase na baixa capacidade de arrecadação que a gente tem aqui. Não temos indústrias, né? Não temos um complexo industrial. Eu acho que dá para melhorar o texto mais nesse sentido. Ah, vou fazer essas correções, né, da questão de considerar que a gente não tem um sistema próprio, sim, é um SUS, né? Nessa questão, vou fazer essas correções aí de toda a parte do referencial teórico, na questão do modelo de financiamento. E aí, na revisitação da pergunta avaliativa, eu passo sim a considerar, Fabiola, porque até mesmo um dos objetivos específicos vai ser a busca desses parâmetros que você está falando. Eu vou comparar um parâmetro de avaliação de execução, que seja avaliação simples, né? Qual é o percentual de empenho frente à autorização nas diversas subfunções, por exemplo, da capital de Belo Horizonte, capital Belo Horizonte, Salvador, qual que é o índice que eles alcançam de execução? Eles têm a mesma dificuldade que eu tenho aqui? Porque num sistema conhecido que é subfinanciado, eu ter uma execução orçamentária de 80% numa fonte de recurso, eu acho baixa. Né? Mas eu preciso trazer esse parâmetro para reforçar o projeto. Já vi índices de execução próximos a 98, 99% do geral. A gente não alcança esse tipo de índice aqui. Então, talvez a busca desses parâmetros, essa questão de comparar com o município, capital, qual é o tipo de. Talvez eu possa trazer um objetivo específico para isso, até mesmo para fundamentar, né, a questão das dificuldades, do mapeamento de dificuldades e trazer isso de forma prática num PTT, né, para estar auxiliando a melhor prática de execução orçamentária aqui no Distrito Federal. Então, assim, eu agradeço muito as suas considerações, porque traz luz ao projeto, assim, e a gente tem ainda tempo aí para desenvolver essa questão da avaliação, né, de reforçar essa questão das comparações aí para dar mais robustez ao projeto. Tá ótimo. Eu vou fazer algumas considerações, mas vou deixar lá para o final, né? E vou passar aqui a palavra. Fabiola, quero te agradecer muito, tá? Pela leitura cuidadosa e pelas excelentes contribuições que você trouxe aqui, tá? Então, vou dar a palavra imediatamente para o Everton. Boa tarde, Luciana, André, Lucas, Fabíola. Uma satisfação estar aqui na banca, né, de ter acesso ao trabalho do Lucas, que certamente vai contribuir para a gente entender mais essas especificidades do Distrito Federal.
e é pouco ainda investigado, né? Eu acho que o Distrito Federal ele tem uma pujança em relação a recursos, né, que ele recebe, mas ele é muito pouco investigado na literatura. Então, acho que isso preenche uma lacuna bastante significativa e principalmente agora que está se discutindo muito essa questão, né, do fundo constitucional, se deve permanecer ou não deve permanecer, né? Então, acho que veio num momento muito importante para trazer luz em relação a essas questões, né? E aí eu acho que essa mesma percepção, né, que a Fabíola tem, a gente tem quando ministra aula sobre financiamento em relação ao DF, né? Você tem uma fonte extra bastante significativa, né, como você mostrou nos seus dados, e a gente não tem os resultados de outros estados ou até mesmo de outras capitais, né? Então, a gente sabe que o custo aqui ele é mais elevado, principalmente onde melhor paga, né? Profissionais da saúde, policiais e por aí vai. Então, talvez o custo do Distrito Federal possa explicar um pouco esse componente, né? Mas eu acho que aqui não é o seu foco, né? O escopo da sua dissertação, do seu estudo, mas eu acho que muito bom ser antecedido pela Fabíola, que ela já antecipa muitas coisas que eu também havia pensado, que é o comparador, né? E quando você vai determinar, né, se aquilo está adequado ou não, ou se está aceitável ou não os indicadores que você vai produzir, você vai ter que ter um parâmetro, e eu acho que aí eu gostei do seu início ali que você explorou, né, colocou a média dos estados e a média das capitais. Talvez ali tenha sejam já dois comparadores naturais aí da sua tese, mas eu acho que isso não te exima de você tentar achar outros comparadores, porque eles são imperfeitos, né? Porque ele não é nem estado, nem município, né? Essa coisa híbrida, mas talvez pensar pelo que você já ensaiou aqui, né, do desenho do sistema de saúde, e eu acho que essa seria uma das grandes contribuições do seu estudo é ver por diferente perspectiva de comparação, né, como que o Distrito Federal ele sai, né, nessa sua avaliação e com a comparação dos dados, né? Então, acho que a média dos estados, a média dos municípios já podem ser dois, e talvez tentar adicionar mais um, baseado nos critérios que você vai definir, né, de relevante para essa questão. Eu fiquei muito curioso, né, quando você colocou os seus dados, né, na sua introdução, quando você fala que o Fundo Constitucional representa, se não me engano, 62%, né, em 2023. Você só mostrou o dado de 23, mas ele não era assim. Aí eu fico pensando se 23 não foi o caso de ter tido aquela intervenção no Distrito Federal e mais recurso do Fundo Constitucional veio para o Distrito Federal, porque antes ele era 45, né, menos de 50%, e ele tem mais ou menos uma constância ali, se eu me lembro bem da figura que você mostrou na sua apresentação, porque eu acho que ela não está no seu, no seu projeto, né? Ah, e aí faz mais sentido. Você não pode dar esse tom tão dramático, de ser 62%, sendo que ele é um outlier, entendeu? E pode ser um outlier por ser 2023, de tudo que aconteceu aqui no Distrito Federal, ou não, pode ser que seja nova tendência, mas ele é o primeiro ponto de uma nova tendência. Então, eu acho que tem que deixar isso mais explícito, né? Quando você for relatar, né? Que não, aquilo pode ser que não seja o que comumente ocorre, né?
e acho que essa é uma questão. Aí você também apresentou os dados nominais, né, na sua apresentação, que eles não apareceram. Porque quando você coloca a proporção, não precisa fazer nenhum ajuste, né, para valores reais, né, deflacionar pela inflação, porque você está vendo a proporção no mesmo período. Mas como você apresentou ali os dados, acredito eu que sejam nominais, né? Você tem que deflacionar pela inflação, porque ela tem um efeito bastante significativo ao longo desse período que você analisou, né? Isso não estava no projeto, né? Você apresentou aqui, mas eu acho que isso você tem que ter esse cuidado mais à frente. Eu achei super interessante você ir atrás desse componente qualitativo que você está dizendo. Na verdade, é uma análise documental, né? Para tentar identificar quais são esses problemas. Eu acho que uma primeira coisa que eu levantaria é, às vezes, você tem o repasse atrasado do recurso, porque você tem vários contingenciamentos aí ao longo de todo o período da gestão, e quando você libera o recurso, é aquele lá já em novembro, dezembro, principalmente de emenda, emenda parlamentar, né? Ou até mesmo o Ministério libera alguns recursos que foram contingenciados antes, e você não tem tempo hábil para isso. Aí eu acho que essa questão, Lucas, se pudesse relacionar, né, o fluxo dos repasses por período mensal ou trimestral, eu acho que até que teria que ser mensal para a gente ver se há viabilidade daquele recurso que chegou de ser executado, porque às vezes pode ser que o tempo, pela burocracia, né, não seja hábil, aí vai lá para restos a pagar. E esse restos a pagar teria que, eu acho que esse caberia uma análise também. Quando que ele vai ser executado? É logo de imediato, quando ele entrou no resto a pagar, ou ele se perpetua ao longo do próximo ano, né? Porque acho que isso dá uma ideia de quanto que é pesado a questão administrativa para gastar o dinheiro público, se ele fica muito tempo ali naquela, não sei se esse dado existe, né? Mas se existisse, seria interessante analisar nesse sentido, porque aí eu acho que você tem uma proxy do peso da burocracia administrativa para usar o recurso. E eu acho que seria muito interessante você verificar qual dessas três fontes de recurso é mais fácil executar. Né? É por emenda parlamentar, é por fundo constitucional, é por o fiscal, né, do Tesouro do GDF, e qual é o outro? Aí, as transferências, né, fundo a fundo do Ministério da Saúde, né? Eu acho que se você for analisar a taxa de execução, né, desse orçamento, né, por categoria, talvez nos indique se há diferença ou não, ou isso é uma coisa crônica mesmo, né? Ou eles seguem os mesmos padrões, mas eu acho que isso também vai ser interessante. Quando a gente fez um estudo muito tempo atrás, era 30% de não executado com os dados do CIOPS, eu acho que era de 2008 a 2012 ou 2010 que a gente analisou. Então, é um percentual bastante elevado, né? Mas aí também era o dado do CIOPS quando ele não era obrigatório, e o CIOPS melhorou muito, né? Como a Fabiola falou, a partir da Lei Complementar 142, ele se torna obrigatório, né? Então, pode ser que aquilo lá esteja não tanta qualidade. Mas eu acho que isso você vai ter que identificar desse seu comparador o que é aceitável, né? Ter um percentual aí de não execução orçamentária, né? Mas voltando lá à questão do seu componente da análise documental, né? Eu acho que a própria gestão ela pode falar nos seus relatórios de gestão sobre esse ponto.
talvez, não sei se tão detalhadamente, mas eu acho que minimamente uma justificativa deve ter lá, né? Eu acho que os órgãos de controle é muito importante você analisar, e aí agora a grande questão é quais são esses documentos que você vai acessar dentro, porque tem uma diversidade muito grande de documentos dos órgãos, né? E a gente sabe que o Ministério Público do Distrito Federal está muito atuante em relação, estão inclusive fazendo, né, auditoria em relação o IGES, né, no DF. Então, tem um grupo lá muito atuante em relação a isso, né? Mas eu senti falta de uma coisa que é estruturante dentro do Sistema Único de Saúde, que é o Conselho Distrital de Saúde, porque esses dados também são apresentados dentro do conselho. Eu imagino, eu não sei quanto que isso tem repercussão dentro do Conselho Distrital de Saúde, que é o outro componente, né, da estrutura de controle, né, mas de controle da sociedade de um modo geral, né, e dos usuários do Sistema Único de Saúde, né, dado que os conselhos têm 50% lá da sua composição de representantes do usuário. Então, eu não sei se naquele documento que ele aprova ou não as contas do governo, que seria a fonte de dados, ou das atas, né, de discussão, para ver se isso é levado. Primeiro, se o GDF ele leva esse dado, né, a conhecimento do conselho, eu acredito que deve levar, né, por obrigação, nas contas da saúde, pelo menos, né? O que que é as discussões que são feitas dentro, porque a gente vai entendendo também as várias repercussões que isso tem dentro das nossas estruturas, né, de governança, seja lá de controle, seja que também de controle, mas nessa questão lá dos usuários, né, do controle social aí dentro do Sistema Único de Saúde. Então, acho que eu acrescentaria, né, esse componente aí também na sua documento, do seu da sua análise documental. Eu acho que isso vai trazer também um componente muito interessante de ver o quanto que isso está sendo discutido, né? Que aí você vai ter o gestor, o órgão de controle estrito senso lá, né? Ministério Público, o TCE, como é que chama aqui? O Tribunal de Contas lá do Distrito Federal, e também do controle social, que é o Conselho Distrital, né? Então, acho que ali poderia ser uma questão interessante. São, eram essas as questões. Eu queria algumas que eu gostei muito do seu texto de introdução, de financiamento. É um texto super fluido, né? E é difícil você não pegar um texto truncado. Então, você está de parabéns, você e os seus orientadores, né, de mostrar uma sequência lógica, né, com citações importantes também, né, dentro da área, mas tem algumas coisinhas que eu acho que valeria ter uma revisãozinha, né? E essa questão de você esse ponto que a Fabiola colocou também, né, das características da população flutuante, eu acho que isso você tem que revisar, porque realmente isso não é uma questão, eu tinha apontado aqui, né? Aí, mas vamos para você coloca lá na sua página, estou pegando a página do PDF, né, que é a página 8. Você faz referência à emenda constitucional número 95, né, e diz que ela vai ter vigência até 2036 aqui. Depois você fala lá do novo arcabouço fiscal, né? Mas aqui dá a sinalização que ela está em vigência Uhum. até 2036, mas ela já perdeu, né? Já caducou aqui. Então, acho que valeria um pequeno comentáriozinho aqui, né? Que ela perdeu a vigência, que você vai falar mais à frente, sei lá, alguma coisa
nesse sentido que você coloque lá, né? Aí, aqui no seu referencial, né? Lá você coloca na página 11, né? Neste ano, o governo federal recorreu a empréstimo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, como medida emergencial para custear o sistema. Né? Você está falando aqui anteriormente que nunca cumpriu os 30%, né? Lá do orçamento da Seguridade Social. Mas essa ida ao FAT não foi especificamente pelo não cumprimento dos 30% em 1993. Ela trouxe ainda, né, nesses primeiros anos, ela trazia, ela repassava recurso. Isso era na base de uns 30%. E em 93 ela deixa de repassar, aí realmente você perde 30% do seu orçamento, né? Você tem que buscar empréstimo. Então, acho que isso aqui está lá no livro de financiamento em saúde do CONASEM. Você pode pegar essa informação, né? E aí também, logo no parágrafo de baixo, você coloca, né? Embora tenha sido uma importante fonte de financiamento, a CPMF foi extinta em 2007 e durante o seu período de vigência, sua alíquota foi direcionada para custear outras políticas. Não foi todo o período da sua vigência. Aqui dá a entender que é todo o período a CPMF foi compartilhada, né, com Previdência e Assistência Social, mas só a partir de 99, né, que ela adiciona esses outros, né, aumenta a alíquota, né, de 0,20%, né, vai para 0,38, mas aí o aumento vai para a Previdência, né, 0,10% para a Previdência e 0,08% para a assistência social. Mas tem um tempo que ela era exclusiva, né? E que era de 96 até 99. Então, acho que valeria que dá a entender aqui que não, que toda ela, né, na sua vigência ali. Eu gostei muito do seu quadro ali que você coloca, né, o quadro um, né, e aí você faz aqui, né, a emenda constitucional, né, 29, você coloca aqui também, né, a emenda constitucional 86, e você coloca aqui que não altera ali para município, né, para estado eu não sei se pode ser preciosismo meu. Ela não se propôs a mudar aquilo, então não se aplica. Eu sugeriria trocar não altera para não se aplica, porque não altera por exemplo, é o que a Lei Complementar 141 fez. Ela não alterou os critérios mínimos, né, da saúde, de vinculação mínima para o Estado e município, nem para a União. Ela não alterou, manteve. Porque o não alterar me dá a impressão que ela manteve, né? E aqui essa lei sequer tinha pretensão de estender para estados, municípios e Distrito Federal. Então, eu imagino que não se altera, eu substituiria por não se aplica, porque ela é uma lei exclusiva, né, para o governo federal. Aí, tanto a emenda constitucional 86 quanto a 95, ela é exclusiva, e também a Lei Complementar 200, né, de 2023, eu acho que todas elas eu substituiria não altera por não se aplica, porque elas são leis federais, né? Todas as leis aqui são federais, né? Mas se aplicam somente para o ente, né? Para a União. E aqui, quando você fala da, da Lei Complementar 141, lá na página 18 do PDF, você coloca, define ah, a Lei Complementar número 141 define que a alocação dos recursos federais deve considerar variáveis como indicadores epidemiológicos, demográficos, de oferta de serviços, de desempenho técnico e financeiro dos entes subnacionais.
Isso está correto, mas ela traz uma inovação que é considerar necessidades de saúde, né? Isso daqui está basicamente a mesma coisa, o que o seu texto está muito aplicável, ela recepciona a lei 1080, que é exatamente isso, mas ela adiciona uma coisa. Tanto é que hoje é um imbróglio que tem o Ministério da Saúde, junto com a CIT, não consegue definir o que que é necessidade de saúde, né? E não sai nunca essa portaria, né? Então, eu acho que tem que colocar aqui explicitamente a necessidade de saúde nesse seu parágrafo aqui, né? E aqui no seu quadro 2, né, a síntese dos mecanismos, né, de repasse dos recursos federais voltados para o financiamento do SUS, eu não sei se essa sua lista aqui ela é exaustiva ou não, né, porque dentro da atenção primária aqui a gente tem lá o pagamento por desempenho, tem outras coisas como consultório na rua, eu não sei se ela é só exemplificativa ou ela busca ser exaustiva, né? Colocar todos os itens. Senão, tem que colocar aqui na atenção primária, né? O pagamento por desempenho, consultório na rua e por aí vai, aqueles. A mesma coisa que a assistência farmacêutica, né? Tem o componente básico especializado, mas tem o estratégico também, né? Que aí entra todas aquelas das doenças infecciosas, né? HIV, AIDS, as hepatites e várias outras aí, né? Acho que a tuberculose também entra, né? E tem aí depois as outras duas, né? E essa questão. Então, acho que era, eu não sei se é a ideia de ser exaustivo aqui ou não. Ah, acho que das outras coisas, né? Do método e do eu já havia comentado aqui. Aí eu não sei por, você colocou aqui as fontes de dados, né? Eu acho que estão tão adequadas, mas eu não sei se lá tem, no Fimbra, tem informação também para o Distrito Federal, porque ele é municipal especificamente. Aí eu não sei se lá tem, no Fimbra, ele coloca especificamente os dados do Distrito Federal no componente municipal. Eu estou sugerindo, mas eu nem sei se o Distrito Federal está lá dentro, né? Mas talvez valha a pena você checar para ver se tiver o Distrito Federal, se o que está lá é só o componente que ele recebe das transferências do Ministério da Saúde, por exemplo, do componente municipal ou não, e todas. Esse é um banco que tem sido tenho visto aí alguns estudos, agora eu não sei especificamente para o GDF, né? Para o DF aqui. Mas é só para você dar uma checagem se vale a pena ou não entrar lá, né? Eu acho que eram esses os comentários, Lucas. Eu acho que você tem um baita de uma dissertação, né? Um tema, né? Que vai nos ajudar a entender em termos de agregar conhecimento na academia e principalmente para o GDF, né? Eu acho que esse produto que você está pensando, né, de trazer esse levantamento com documento, com análise documental, eu acho que isso vai ser muito importante para você trazer, né, e discutir dentro da secretaria, né? Talvez vale a pena você pensar, né, qual é o melhor formato de eu entregar isso. Se é meramente um relatório, né, com uma linguagem mais acessível, mas vai ser um relatório, ou se isso vai ser em termos, né, de discussão, você vai tentar fazer um evento, não sei. Acho que e é importante você sinalizar aqui quais são teus stakeholders, os teus consumidores dessa informação. É a coordenação que você tá, você tem que falar para você mesmo, ou é para o secretário estadual de
saúde, é para o governador, né? Quem seria o teu consumidor? Eu acho que valeria a pena você trazer essas informações ali também, porque ela vai te ajudar a definir a estratégia de como você vai comunicar com esses atores-chave aí, né? Os seus potenciais consumidores da sua informação, né? Bom, acho que já falei demais, Luciano, super agradeço aí, e parabenizar você e o André, né, pela orientação, de toda essa questão e todo esse encadeamento aí, certamente teve muita idas e vindas aí, né, de discussão com o Lucas, imagino que teve esse processo aí rico de troca entre vocês. Então, obrigadão. Super obrigado, Everton. Muito, são excelentes todas as suas colocações. Dou a palavra aí para o Lucas. Meu professor Everton, boa tarde. Muito obrigado aí por tudo. Tem muita coisa legal que você falou aqui, abre meus horizontes. Quando você falou da tendência aqui dos repasses mensais, sim, pode ser um dos motivos de represamento de saldo. Esses recursos que chegam novembro, dezembro, inclusive, a gente não tem nem tempo hábil de fazer a nota de crédito orçamentário, né? Recebe o recurso e deixa ele superavitar, e aí lá em março, abril do outro exercício que a gente vai fazer, né? Isso acontecer no nosso orçamento, e pode ser sim que ocorra essa situação da gente, às vezes, ter o financeiro e não ter o orçamento, e aí ocasiona aí uma inexecução. E aí eu acho que dá para sim, pelos painéis lá do InvestSUS, do Fundo Nacional, a gente consegue ver ali qual que é a tendência de ingresso, porque você tem um ingresso, por exemplo, de um teto MAC que é muito regular, né? Mas e os outros incentivos que podem oscilar? E a liberação das emendas que em vários desses anos para trás só ocorria em novembro, dezembro, né? Para forçar uma execução lá no Ministério da Saúde, só que não tem a execução prática aqui nos entes, né? E eu acho que está muito relacionado àquele texto que ficou confuso que a Fabíola colocou, que sim, era uma reclamação dos parlamentares a não execução pelo Ministério da Saúde de disponibilizar isso para os entes, mas aí eu acabei misturando as coisas da reclamação dos parlamentares com os entes que tem dificuldade nos seus processos licitatórios, né, e na conclusão dos seus projetos, né, inclusive na questão da necessidade da contrapartida do recurso local, né, que faz com que os projetos dos parlamentares não ganhem corpo e aí eles tendem a essa reclamação. Quanto à questão do fundo constitucional que você colocou, não foi uma novidade em 2023. Em 2024 já repetiu também o percentual do Fundo Constitucional. Eu só não coloquei por conta do espaço temporal do nosso estudo. E o que de fato acontece é que quanto mais o Fundo Constitucional toma conta da composição do nosso orçamento, mais dificuldade a gente tem de aplicar o mínimo. Porque, e aí você tem priorizações da fonte. Por exemplo, existe uma situação do fundo constitucional específico que, se eu não executo o recurso, ele não superavita para mim. Ele vai superavitar pro Tesouro Federal. Ou seja, existe uma pressão da gente executar sim o recurso do Fundo Constitucional, ou seja, ela é a minha fonte prioritária. A segunda fonte seria acaba sendo a fonte daqui do Distrito Federal para eu conquistar a aplicação mínima, né, e não cair em improbidade. E a terceira fonte é a fonte do Ministério, que é essa fonte, é uma fonte que superavita, tal. Então, acaba que os gestores meio que relaxa, né, nessa situação. É só para trazer um entendimento geral que assim a gente com pouco acesso às informações você já começa a ver as priorizações dessas fontes e talvez isso seja uma recomendação. Entende? O Fundo Constitucional do Distrito Federal, ele não tem regra de alocação. Ah, você vai gastar tanto do custeio com atenção primária e tal. Não tem nada disso. Às vezes seria necessário, até mesmo para uma sustentação melhor desse fundo, a gente também começar a praticar ali
o uso do fundo constitucional de acordo com as necessidades da saúde aqui, porque não segue nenhum tipo de regra nesse sentido. É, Só uma dúvida, Lucas. No Fundo Constitucional não entra o mínimo lá da você pode aplicar nada, assim, ou ele, mas ele não vem carimbado, que é um pouco para a saúde, um pouco para. Como é que é então, essa regra aí do fundo? eu acredito, isso aí eu ainda vou estudar, tá? Mas assim, ele não entra no nosso mínimo. Provavelmente ele pode entrar no mínimo do federal. Ah, como assim? Como ações e serviços públicos de saúde, gasto É, em porque ações e serviços públicos de saúde, o eu só tenho fundo? que investigar se o Não recurso sei se Fabiola sabe do se fundo isso. constitucional se entra no federal, porque no distrital não entra, ele não entra na Não, conta. não, o fundo ele é do Distrito Federal. Ele não entra na conta como Despesa gasto, como despesa federal, não, viu, federal. Luca? Então, Então, não entra em lugar nenhum. porque Gente, ele não é da base, é isso que você está falando? Ele não é da base da despesa em ASPES do Distrito Federal? Não. Ele não A gente não vincula? coloca no CIOPS então, nada. se ele não é despesa, ele não é considerado despesa em ações e serviços públicos do Ministério, do Federal, né? Enfim, do Ministério, Ele porque é não uma é do Ministério, né? ele é uma transferência, só que aí o que você está dizendo é que ele é diferente do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Isso. Por quê? O Fundo de Participação dos Municípios e Estados, eles Ele é. entram na base, entendeu? Na Uhum. base do Estado e do município, porque ele faz parte, ele é É. o recurso próprio, é o chamado recurso próprio. Você soma as Uhum. transferências constitucionais que a União faz, mais o que o ente arrecada, que é a É. questão daquelas fontes vinculadas. Só que você está Mas eu acho dizendo, que não é mesmo não, Fabiola. Estou aqui lembrando, né, é, de alguns textos que abordam, né, qual é a aham, base vinculável da pois emenda é, para o distrito, e o fundo não está nesse rol de é, fontes da base vinculável. é, Então, os dados que estão no CIOPS, representam só 38% do que se gasta na saúde do DF. É. Não é muito fidedigno o dado do CIOPS para o DF. Inclusive, em conversa aqui interna, né, com a nossa contabilidade, o próprio CIOPS do Ministério vem a questionar a gente por que que a gente está aplicando tão próximo do mínimo e a gente também, por que que a média, né, per, per capita está tão baixa. E aí a gente tem que justificar que realmente houve um acréscimo do Fundo Constitucional no nosso orçamento em 2023 e 2024, que está ocasionando essas, esses dados tão díspares, né? Então é uma coisa assim que eu tenho que entrar. Eu acho que cabe a parte do meu estudo, porque em 2016 esses recursos entravam no nosso orçamento. E aí houve uma decisão do Tribunal de Contas para que os recursos do Fundo Constitucional fossem executados exclusivamente pelo CEAF. E aí ele saiu do nosso orçamento. Então, em 2016, provavelmente no CIOPS estava, mas a partir de 2017 não está mais, e aí o dado não fica fidedigno do CIOPS. Tanto é, Everton, que dentro do sistema CIOPS, ele tem um módulo exclusivo do Distrito Federal para a gente estar inserindo as informações. Por quê? No que tange a receita, eu tenho a receita que é de tributos de similaridade estadual, né, ICMS, né, IPVA, e os outros tributos de similaridade municipal, que entre ISS e tal, que o Distrito Federal arrecada os dois. E o cálculo aqui da aplicação mínima é 15% em cima dos tributos municipais e 12% nos tributos estaduais, dando ali em média 13, alguma coisa por cento da arrecadação total, né? Então, o CIOPS ele desenvolveu inclusive um módulo específico. Agora, realmente o Fundo Constitucional não entra nessa base do CIOPS.
e eu tinha lá as minhas dúvidas se entrava na aplicação do Ministério da Saúde, mas a Fabíola já acrescentou que não entra. Então, é uma coisa que Não, pode ser até discutida aí no futuro, é. porque é dinheiro que está Lucas, entrando para a saúde, né? acabei de olhar aqui, né? Qual que é a base do Distrito Federal? E realmente é isso que você está falando, né? O Distrito É. Federal, as transferências que a União faz, né? Que aí envolve, quer ver, ó, cota parte. Ah, ele recebe cota parte do Fundo de Participação dos Estados, né? Ele Então, recebe, ele recebe. é, Ele pois recebe é, tanto do Estado quanto do do município. Ele, município, de fato, isso. é híbrido do ponto de vista do financiamento. É isso mesmo. Então, recebe as cotas partes, mas o Fundo Constitucional está fora, realmente. E olha, eu não imaginava, né? Olha bem, Fabíola e Everton. Que legal! Agora eu me empolguei aqui. Pois é, tem que estudar esse assunto, Lucas. Eu estou olhando aqui, agora eu fiquei, gente, é muito dinheiro, gente. É Por muito isso que dinheiro. esse custo é alto desse jeito também, né? Coloca o salário mais acima. É. Tem dinheiro para pagar Eu lembro bem, de um mas para ter gestor um que bom passou por sistema de aqui, saúde. que chama Renilson Renrim. Ele foi muito tempo aqui de superintendente do Hospital da Criança, que é um contrato de gestão que a gente tem aqui. Ele foi também, participou da gestão do PSDB, eu acho, do Ministério, né? Junto com a DIB, Sim, ele era secretário da né? Assistência à Saúde na época que o Serra foi ministro da Saúde, É tá? isso mesmo. E aí ele falava assim, Governo do Fernando Henrique Cardoso, segundo governo é, Fernando Henrique Cardoso, início é, final dos anos 90, início dos anos 2000. pois é, e ele falava assim, Lucas, se salário de profissional de saúde garantisse qualidade, né, o Distrito Federal foi o primeiro a chegar lá. Então, assim, não adianta você mais aumentar salário aqui no Distrito Federal para você ter a busca da qualidade do serviço, né? Porque não é esse o problema aqui do Distrito Federal, né? Então, você vê aí, né? Por exemplo, eu fiz uma apresentação agora do terceiro RDQA de 2024 para o nosso colegiado CIB aqui, no qual eu coloco que o Fundo Constitucional ele representa 77% do pagamento da minha folha. É muito, a dependência que a gente está criando e tal. E aí é isso. Quanto mais o Fundo Constitucional ele é presente no nosso orçamento, a gente muda o cenário de composição e a ordenação de despesa fica maluca, a programação também, até mesmo para você direcionar. Pô, Fundo Constitucional abriu há 3 anos atrás a questão do custeio, né? Para a gente gastar com custeio, com serviços e tal. Quais serviços que eu coloco lá? Aqueles serviços que eu garanto que eu vou executar. Vigilância, limpeza, conservação, tal. E eu dificulto a execução do recurso do Distrito Federal, que são em cima de projetos mais inovadores, serviços complementares, né? E que tem chance de não executar. E aí a gente tem esse perigo, porque eu estou destinando o que é de fácil execução para o Fundo Constitucional. Então é um jogo de xadrez. Eu acho que minha cartilha ou minha recomendação vai muito nesse lance da programação mesmo, né? De ficar atento dos estudos das fontes e o que tem que se gastar ali e tal. Mas é uma coisa que eu acho que eu tenho que estudar essa questão aí, da onde que o Fundo Constitucional entra em aspas, né? Porque não está entrando em nenhum ente. E Não, que não bom que tá. despertaram esse interesse em vocês, porque eu tô sentindo um pouco de pressão nos meus ombros sobre a questão inédita, assim, desse assunto, né? No que tange Sim, ao Fundo Constitucional, Assim, é, pouquíssimos estudos, né, é, sobre o Distrito Federal e particularmente dessa fonte da específica, saúde né, que ele e da tem. saúde. e olha, Lucas, outra coisa, de quem mora aqui no Distrito Federal, viu, Calu? Um bando de refinanciamento aí para os grandes devedores que me deixam com muita raiva, porque assim, eu pago os impostos em dia, aí o Distrito Federal lá vai, faz aqueles refinanciamentos, né? Uhum, As dívidas das pessoas baixam lá embaixo, você entendeu? Ou seja, uhum, alguém arca com os custos de manter o serviço, quem paga direito sempre é penalizado.
quem certo. nunca paga, entendeu? Acaba sendo beneficiado. Por que que o Distrito Federal faz isso? Porque tem outras fontes, tem outras maneiras Uhum, de financiar. Acho que tudo isso impacta, é, mas, enfim, não tem a ver diretamente com o seu trabalho, mas eu acho que essa questão que você está levantando do Fundo Constitucional, acho que é extremamente importante aprofundar, porque eu também achei muito interessante ler no seu trabalho, eu nunca tinha lido sobre o fundo, e eu achei que realmente é algo que você precisa explorar mais, sabe? Mostrar tá. em que esse recurso está sendo executado, se alguma parcela está indo para a saúde, não como ASPES, tá? Porque pode ser uma fonte adicional. Uhum, Ele não entra na base, mas ele pode entrar no financiamento de despesas que não são consideradas em ASPES, né? uhum, Entra como despesa como saúde outras fontes. é isso. É só para complementar aqui as coisas que o Everton, né, o professor Everton colocou. Conselho de Saúde do Distrito Federal, ele não se atém a essas questões mais orçamentárias e financeiras. Apesar da gente apresentar os relatórios anuais de gestão que tem lá o componente de execução, mas é uma coisa mais superficial e a gente tem um histórico de baixa qualificação, né? De nível técnico mesmo do conselho. A parte que representa a população, ela não se interessa muito, ou ela não consegue ter um entendimento mais amplo dessa questão orçamentária. E aí os outros dois segmentos, trabalhador e de gestão, ele não explora muito essa temática, né? Principalmente a de gestão, que não vai colocar recomendações ali em cima. Então, mas eu acho que é interessante colocar dentro do trabalho justamente isso, né? Que esse componente do controle social, ele não tem muito a ser explorado na questão dos relatórios. O Eu quadro super concordo com. né? Desculpa, Lucas, só para a gente interagir um pouquinho em relação a isso. Eu super me alinho com o que você está falando, que eu mais ou menos imagino que é isso. O conselho, ele falha muito, mas isso eu acho que tem que documentar isso, entendeu? Nem que seja um ano específico e para você dizer assim, olha, eu não inseri o Conselho Distrital de Saúde porque eu olhei as atas de 2023 e nada apareceu Uhum, de forma mais concreta, porque a gente tem que documentar isso, porque isso é uma falha, né? Acho que do própria da implementação do desenho do Sistema Único de Saúde. Não está funcionando, né? Essa parte, pelo menos disso. E isso seria uma coisa, né? Se você olha lá, olha, o gestor não executou 80, só executou 70% do orçamento. Isso é uma coisa intuitiva, uhum, entendeu? Mas por que que não fez os 30? Há de se criar uma discussão sobre isso, né? Porque não é um documento, não é uma informação tipo a eficiência dos hospitais do Distrito Federal é de 0,30. Isso é uma coisa abstrata. O que que é 0,30? É 0,70? Mas não executar 30%, 20%, 10%, isso é uma coisa uhum, compreendida técnico, que eles deveriam, né, atuar de forma, com certeza. imagino eu, né, você está lá representando o controle, mas se você pudesse, né, aqui é tudo palpiteiro, viu, Lucas? Você vai discutir depois lá com a sua orientadora e o seu orientador, né? A gente tem que documentar que há de se fazer reforma na forma do controle social do Sistema Único de Saúde. E você falou do Renilson, ele critica muito a parte das organizações sociais de saúde, dos conselhos também lá, que eles não atuam, não tem especialista lá para poder fazer o controle das organizações sociais, né? Que se falha muito nesse sentido, né? Que a gente tem que qualificar melhor, né? Mas é Uhum. só um palpite, sim. Não, mas é De- isso. Aí eu pensei mais nesse Fechando sentido, parênteses. porque eu sabia que o Conselho de Saúde não participa muito, aí eu nem coloquei no rol.
mas é interessante a gente documentar, da forma como você está colocando, né? O quadro 2 ele não é exaustivo, é o quadro que eu coloco mais para colocar os principais componentes que tem ali, inclusive. A portaria de consolidação, gente, ela é gigantesca, tem mais de 1.000 artigos, né? Eu fui muito ali naquela. Tem um dos sites que ele coloca o sumário, né? E aí eu, não, vou trazer ali parte do sumário ali para trazer o tamanho da dimensão. Mas nesse sentido, eu vou renomear o quadro para colocar como os principais componentes, ao invés de falar que aquilo representa tudo, né? E na verdade não representa tudo. Se eu fosse colocar tudo, não seria um quadro. Seria um anexo muito, né? A própria professora Luciana tinha colocado isso para mim. A questão dos stakeholders, eu coloquei, tirei, coloquei, tirei. Nós vamos repensar aqui no âmbito aqui É verdade, da Lucas. orientação. Continua, continua. Porque inicialmente eu tinha colocado stakeholders mais no sentido de se fosse trabalhar em torno de entrevistas junto com os gestores, né, tal. E aí a gente não viu a necessidade, porque talvez nos documentos que eu fosse trazer já dava para levantar ali as dificuldades, de fato. Mas é importante os stakeholders de quem vai consumir, né, o produto. Então acho que eu vou trazer isso de volta, a gente vai conversar sobre isso. E as outras anotações, quanto à questão da escrita, das citações, é pelo fato de eu estar tão distante da academia há tanto tempo, né? Mas ainda vou pegar essas regrinhas direito, né? Para estar fazendo uma melhor aí citação e orientação dessas coisas. Coloquei tudo no meu descritivo aqui sobre as alterações que vocês colocaram pontuais na introdução e no referencial teórico. Na introdução, você tem razão, Everton, quanto que eu parei ali na emenda constitucional 96, 95, e eu não falei do arcabouço. Mas aí eu falei no arcabouço no referencial teórico. Por quê? Porque eu tive a colaboração aqui do meu orientador, falou assim, ô Lucas, tá faltando um arcabouço aí que voltou a regra antiga. E aí eu coloquei lá no referencial, mas eu não atualizei lá na introdução, e aí você pegou isso aqui e tá certinho. Eu vou complementar a minha introdução ali para ficar mais fluido. Mas eu agradeço demais as orientações de todos, agradeço demais a orientação da Calu, do André. E que bom que vocês ficaram aqui quase 2 horas comigo. Eu acho que foi muito esclarecedor e vai dar uma guinada. Estou super empolgado novamente. Agradeço demais aí todas as pontuações e elas vão ser super consideradas aí para o nosso trabalho. Com certeza, né, Lucas? Gente, então a gente está se aproximando aqui do final, né, da sessão de qualificação do projeto de mestrado profissional do Lucas. André, você quer fazer alguma consideração antes de eu fazer umas palavrinhas aqui finais? E a gente... Passou tem um helicóptero passando bem agora, não sei se dá para ouvir, mas foi só você falar que passou o helicóptero. Não, vou falar muito brevemente, parabenizando o Lucas, principalmente, foi um processo bem tranquilo, né? Talvez ele tenha tido a maior dificuldade no início, que é de conseguir explicar para a Calu e para mim as especificidades do Distrito Federal, né? Isso eu colocava até algumas coisas da minha experiência na Secretaria Estadual de Saúde do Rio, e o Lucas falou assim, não, é diferente. Então, ele teve que rebolar no início para conseguir explicar para a gente, marcar um pouco essa diferença. Agradecer muito as considerações de Fabiola, primeiro, que eu já esperava, eu sempre aprendo. Fabiola abriu a boca, eu já estou quase com caderninhos, anotando tudo, porque sempre tem alguma coisa, até na forma de escrita, de olhar a regra, todo o processo que sempre contribui. O Everton é a primeira vez que eu tenho experiência nessa dinâmica de banca, né? E aí, só para marcar assim, né, alguns pontos assim centrais, eu acho que até ajudando aqui depois Lucas na síntese, a questão da Fabiola, tanto da pergunta avaliativa, que eu não estava revendo a sua apresentação depois, para algo que voltou assim, né? Porque a gente vai no processo, coisa que vai, coisa que volta. E aí depois tipo assim, caracterizar.
Mas é isso, acho que nesse processo ajuda a refinar e circunscrever e pensar nos próximos passos, né? A ideia não, né? A questão de chamar atenção para os parâmetros avaliativos, eu acho que é bem legal. E eu acho que é um processo legal, Lucas, de fazer, né? De pensar. Acho que é um processo que tem criatividade, olhar mais para os dados dos outros estados e municípios, o que seria correlacionável, o que é calculável a partir dos dados do que você tem do DF, e até depois vai ajudar de uma maneira propositiva, né, assim, até na sua entrega final, você pode incluir alguma coisa como alguns parâmetros de avaliação do DF, alguns parâmetros avaliativos de uso do fundo constitucional, né? E aí o Everton também, a questão do aumento do fundo, né? E aqui virou um ponto central aqui na discussão para a gente, e o olhar para a execução a partir das fontes, né? E eu acho que essa retinha final aqui da qualificação do Lucas com olhar para o fundo, ele se torna também assim, pertinente e justifica uma relevância maior nas suas entregas, porque é a fonte que atualmente assume um maior peso disparado, né? Eu acho que vai valer colocar aí para frente os dados de 2024, fazer um pouco essa discussão em termos de perspectiva, né? É isso, mostrar que não, se for o caso mesmo, né? Que não é um ponto fora da curva, mas que as coisas vão se colocar nesse patamar, trazer o debate político que eu estou entendendo que está tendo aí, né? Da permanência dessa fonte de recursos e tudo. E o fluxo dos repasses no tempo, né? Eu acho que parece uma coisa secundária, mas não é na nossa conversa antes de começar que você falou da dificuldade de execução, que está reduzindo a execução das emendas por vocês, né? Eu fiquei com isso na cabeça, porque se não chegou em cima da hora. Eu estou aguardando algumas emendas de alguns projetos que eu estou trabalhando na Fiocruz, que eu não chegar. A gente pede adiantamento para algumas pautas, mas consegue fazer alguma coisa, mas nem adiantamento a gente está conseguindo mais na fundação. Enfim, acho que esses são os pontos centrais para a gente trabalhar depois, e eu acho que a gravação vai te ajudar, Lucas, para logo depois você já fazer os ajustes no texto, porque aí você já fica com algumas partes de texto que vão compor a dissertação já pronto, já fica organizadinho, e aí eu acho que, né, brincar com esses parâmetros um pouco rapidamente, quebrar um pouco a cabeça com isso, a gente discute para aí centrar os esforços, tá? Agradecer muito Everton e Fabíola e dar parabéns para o Lucas aí, que foi um processo bem legal até agora. Então, gente, olha, eu acho que André fez um bom resumo aí, eu também tinha feito uma síntese das principais contribuições. Eu acho que a gente pode dizer que hoje a gente teve uma banca de fato de qualificação, né? O Lucas sai daqui com várias ideias, várias contribuições de vocês que de fato vão permitir, né, o aprimoramento, né, do projeto que ele vai desenvolver ao longo aí do próximo ano, não é isso? Não tem tanto tempo assim para desenvolver o trabalho e aquela coisa do mestrado profissional, né? Ele vai desenvolver, né, esse estudo, né, também compartilhando aí, compatibilizando os horários com o trabalho, né? Mas como ele também tem como objeto algo que lhe é muito próximo, né? Tem a ver também com o trabalho que ele realiza, sem dúvida, todo esse esforço vai gerar contribuições não só para que a gente possa compreender melhor essa complexidade que envolve o financiamento, né, no Distrito Federal. A gente já viu aqui todos os membros, né, os dois membros da banca também reforçaram, né, isso, nós já tínhamos verificado isso, né, nesse processo de orientação com o Lucas, muito pouca coisa, né, muito poucos trabalhos desenvolvidos sobre o Distrito Federal e particularmente nesse tema que envolve o financiamento do SUS, tá? Então, de fato, você vai agregar, né, por meio das análises que você vai empreender, né, desses levantamentos, sistematização que você vai fazer aí na sua dissertação, né, conhecimento sobre esse tema. E, para além disso, né, você vai poder contribuir com o seu trabalho, né? Achei assim essa ideia que
que o Everton trouxe agora no final dos stakeholders, né? Muito importante, o Lucas mesmo tinha falado, foi e voltou, porque não estava bem encaixado aqueles stakeholders naquele projeto, e agora ele ganhou um outro sentido, que é justamente você pensar, né, para quem você vai direcionar, né, esse seu produto técnico, que nada mais é do que essa síntese, né, de todo o conhecimento que você vai produzir, as análises que você vai empreender no percurso aí da sua dissertação. Também queria, assim, ressaltar que foi excelente, assim, vocês terem marcado nesse ponto da avaliação, dele ter uma pergunta avaliativa. O Lucas está fazendo, né, um mestrado profissional num curso que envolve a avaliação em saúde, né? E eu acho que, de fato, tem que, vamos dizer, reformular essa pergunta. A Fabiola hoje já trouxe, né, até uma sugestão, né, foi muito generosa, até trouxe uma sugestão de uma possibilidade de reformulação dessa pergunta, mas, de fato, tem que ter um cunho mais avaliativo, né, e certamente também ambos, né, vocês dois, Fabiola e Everton, também ressaltaram essa questão dos parâmetros, que pode ser, per si, uma contribuição do trabalho também, dado que não é trivial, né, a gente vai comparar o Distrito Federal com ele mesmo, beleza, né, ao longo do tempo, isso vai ser bom também, principalmente nessa questão das diferentes fontes e as diferentes, os tempos, né, e também maior ou menor execução de cada uma delas, né, que eu acho que também a gente sai com essa contribuição aí de vocês, né, vai ter que ficar antenado nisso, né. Então, eu estou dizendo o seguinte, já tem uma comparação aí que vai poder ser feita ao longo do tempo, essas diferentes fontes, como é que se deu o comportamento do ponto de vista do tempo da execução de cada uma delas, maior ou menor facilidade para a execução de cada uma delas, né? Mas, além disso, poder comparar o Distrito Federal com outros estados, né, com capitais ou com alguns entes que apresentem características similares do ponto de vista do sistema de saúde. Acho que Everton trouxe isso como uma sugestão, não sei se foi, agora fiquei um pouco na dúvida, certamente o Everton, não sei se Fabiola também mencionou isso, mas certamente, assim, essa preocupação em buscar parâmetros, né? Então, essa questão de ver coisa da oferta pode ser uma ideia também, porque isso vai ser importante para caracterizar o estudo, né, também como um estudo avaliativo, de natureza avaliativa. Então, eu acho isso, sim, esse ponto que vocês tocaram, assim, é primordial, assim, essencial, tá? Além disso, queria também colocar aqui todas essas, todos esses apontamentos que vocês fizeram em relação a cuidados, né, com a redação e uso das citações, extremamente importante. De fato, o Lucas acabou, né, tendo pouco tempo, né, Lucas, para elaborar, né, esse texto, né? Então a gente gastou um tempinho até ele ter, né, vamos dizer, definir melhor, né, para ele definir melhor o objeto da dissertação e tal, os objetivos, o método, né? Mas também teve pouco tempo para desenvolver essa parte, né, inicial, que envolve esses capítulos, que serão, né, posteriormente capítulos ou sessões de um capítulo, um grande capítulo de revisão, né, contextualização sobre o tema, os temas que você vai abordar. Então, ele teve pouco tempo e, de fato, sim, tem que ter muito cuidado nessa parte, viu, Lucas? Eu achei, assim, essa questão, assim, do uso das citações, né, citar bem, né, não colocar na boca de uma outra pessoa algo que ela não disse, compreender bem, né, o que você está lendo e tal sobre cada um daqueles temas para poder fazer bom uso, né, dessa literatura. Então, achei isso também muito importante. É um aprendizado também, né, Lucas, que eu acho que esse processo, esse percurso aí do mestrado profissional vai permitir para você. Então, fico feliz também que a banda também tem apontado com muito cuidado, né, e essas questões, né, que ainda se colocam frágeis, mas certamente os temas, né, que ele elencou, acho que é isso. Depois, melhor desenvolvidos, poderão se tornar capítulos ou sessões de um grande capítulo de revisão que vai ter lá no produto final da dissertação. Então é isso.